Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e a aula de hoje ela vai ser mais um complemento para a aula anterior, onde nós fizemos alguns exercícios de cinemática vetorial, tanto que eu coloquei aqui exercícios 2, né, pra gente acabar fazendo. Tem alguns exercícios da lista que é interessante a gente fazer e eu coloquei aqui novamente, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio do vídeo anterior de exercícios, eu selecionei alguns exercícios da nossa lista que eu considerei interessantes para complementar os seus estudos e a gente vai estar resolvendo aqui hoje na nossa aula. Dando um comentário extra, essa é a nossa aula que vai parar por aqui, antes da pausa do cursinho, porque teremos o período de férias. Vocês estarão no período de férias agora, no período de julho, e o conteúdo vai parar por aqui, né? Até agosto. Ele vai ficar parado até agosto o conteúdo. Pode ser que durante esse meio tempo saia alguns conteúdos diferentes no canal, com respeito a algumas revisões para vocês se situarem, às vezes as pessoas que querem estudar também nas férias, né? É bom esse descanso para vocês tentarem se organizar, descansar um pouco a cabeça, dar uma relaxada dos estudos, mas não tanto, né, para vocês não acabarem perdendo todo o conteúdo. Então, eu decidi, em vez de começar um novo conteúdo, né, o capítulo 7 da nossa apostila, eu decidi fazer mais um vídeo de exercícios, porque tendo mais vídeos de exercícios, vocês conseguem entender outros tipos de mecânicas que o exercício pode pedir de vocês, de técnicas que pode pedir de vocês, né, às vezes para você resolver um exercício. E então, quanto mais exemplos você tem de resolução, mais fica fixo na sua cabeça, mais você consegue entender e compreender como funciona a estética do exercício, né? Toda a parte que desenvolve ele para você resolver da melhor maneira possível. Tudo bem? Então eu selecionei alguns exercícios aqui que a gente vai estar trabalhando agora. Eles não são tão complexos assim, mas se você não tem muita atenção, você pode acabar se perdendo com eles. Tudo bem? Vamos lá. Esse exercício aqui, ele é da FCMSC, né? E voltando, né, é interessante esse exercício. Eu gosto muito dos exercícios de gráfico, porque boa parte, eu já martelei sempre essa tecla e é interessante a gente sempre estar trabalhando com ela porque tem a ver com interpretação. As pessoas não sabem interpretar gráfico e aí acaba confundindo e às vezes o exercício é tão simples por uma interpretação do gráfico, né? Às vezes eles colocam um gráfico lá só para confundir a pessoa e isso acaba atrapalhando muito ela. E às vezes ela, por medo ou por não entender como funciona a construção de um gráfico, o que o gráfico fornece para você, ela acaba se sentindo intimidada pelo gráfico e acaba não fazendo o exercício por achar ou por julgar difícil, né? Ela acaba considerando o exercício de uma dificuldade muito maior que um exercício que tem um textão, por exemplo, né? Mas o exercício de gráfico é interessante a gente sempre bater a tecla neles, a gente sempre tentar e persistir neles, porque é interessante, porque eles não são difíceis, porque eles dão todos os dados que você pode retirar do seu exercício, eles estão contidos no gráfico. Basicamente, o gráfico ele te dá a resposta. Você só precisa relembrar alguns conceitos que são interessantes e extrair algumas informações que já estão contidas no gráfico. É mais interpretação do que propriamente uma conta em si, tá? E se você tem dúvidas sobre exercícios de gráfico, conceito de gráfico e nessa parte física, nós temos uns vídeos no canal, nessa mesma playlist aqui de mecânica, onde a gente fala sobre gráficos na mecânica, gráficos de velocidade, gráficos de aceleração, gráficos do espaço, quais são seus tipos, como são suas formas, como você calcula, como você interpreta os gráficos de um exercício, né? Então tem toda a parte da teoria em cima dos gráficos e tem também a parte dos exercícios que você também pode acessar e resolver junto com a gente. Claro que também tem um canal de comunicação que você pode conversar com a gente pelo grupo do cursinho, pelos comentários do YouTube também, né? Para as pessoas que às vezes não estão no cursinho, mas também estão assistindo nossas aulas. E pelo grupo do Whats, caso você esteja no grupo do Whats da física do cursinho. Então, a gente tem toda essa playlist de gráficos para você trabalhar. E aí é interessante para você sempre se fundamentar e fortalecer as suas bases em cima desse conteúdo, ok? Então,
Sem mais delongas, a gente vai partir para o nosso exercício aqui. Ele fala o seguinte, ó. Uma partícula se move em um plano em relação a um sistema de eixos cartesianos fixos, né? Que são os eixos aqui, ó, x e y. Sendo x e y as coordenadas de sua posição, e aí ele fala, os gráficos a seguir nos dão x e y em função do tempo. Então, nós temos dois tipos de gráficos para a mesma partícula. A única questão é que só vai estar modificando o eixo que ele vai estar se movendo. É a mesma partícula. Não é um gráfico para cada partícula. Não existem mais de uma partícula aqui nesse exercício. É uma única partícula, um único corpo que está se movendo. Só que a gente tem que lembrar que ele está se movendo em relação aos dois eixos cartesianos, tanto no x quanto no y. Isso daí a gente vai extrair do gráfico. E aí ele pergunta o seguinte, ó. Dentre os valores a seguir, o que mais se aproxima do módulo do vetor deslocamento do móvel entre os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 9 segundos é... Tá. O módulo do vetor deslocamento, pessoal, para quem não viu as aulas de vetores, nós temos aqui a nossa playlist. Temos que o vetor deslocamento é esse vetor R aqui. Esse é o ΔR. O R para o vetor, ele é chamado de deslocamento, ok? Ele vai representar o deslocamento de uma partícula em função das coordenadas dela, tá bom? É o vetor. Lembrando para você que às vezes caiu aqui de paraquedas, que estamos trabalhando com vetor. Vetor, meus queridos, ele é essa setinha aqui, ó, que tem como se fosse uma flecha. Ele é composto com módulo, direção e sentido. Você precisa dessas três coisas para construir um vetor. Módulo é o tamanho. Direção vai ser horizontal ou vertical. Para onde vai estar a nossa retinha aqui. Se ela vai ser paralela, dependendo com o plano, enfim. O que for. E o sentido vai mostrar para onde ela vai. Se vai ser para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste. É isso que você precisa dessas três coisas para construir um vetor, tá? Sem essas três coisas, você não tem um vetor. Tudo bem? A partir disso, ele fala do vetor deslocamento, que é esse vetor R aqui relacionado à posição da nossa partícula. Ora, primeiro a gente tem que analisar os dois gráficos aqui, ó. Esse gráfico de x em função do tempo, o que ele nos representa? Ó, nós temos aqui o x, né? O x ele permanece constante, ó, aqui entre 20 e 30, esse daqui deve ser 25, então. Tá? Esse intervalo aqui deve ser o 25. Vamos ver ó, o que acontece em função do tempo. Aqui no eixo do t é o nosso tempo. Nós temos o tempo correndo, ó, 2, 4, 6 e 8 segundos. E para cada ponto que eu pego aqui, para 2 segundos ele está em 25. Para 4 segundos ele está em 25. Para cada eixo que eu vou fazendo tracejada aqui, ó, para cada ponto que eu vou, para cada par ordenado que eu vou pegando de t e x, ele vai me dando a mesma resposta. Você percebe? Ele vai me dando, para cada tempo, ele vai me dando o mesmo espaço. Então, a gente pode entender que no eixo x, a nossa bolinha, o nosso corpo, enfim, o corpo que está se movendo, a partícula que está se movendo, ela está parada no eixo x. Ou seja, ela está com deslocamento constante no eixo x, não está tendo movimento no eixo x. Tudo bem? E agora no eixo y aqui? Vamos dar uma olhada no eixo y. Ó, no eixo y nós temos o nosso tempo correndo aqui, ó, 2, 4, 6, 8, normal. E nós temos o deslocamento da bolinha aqui, ó. Ela vai, começa do 20 e começa, ó, 10 e depois começa subindo. Ou seja, há uma diferença desses dois gráficos. Esse primeiro gráfico, onde nós tínhamos uma posição constante, esse gráfico agora com relação ao eixo y, há um movimento da bolinha. E qual que é esse movimento da bolinha? Eu extraí uma imagem da internet que acaba facilitando bastante pra gente, né, para você entender como que eu estou desenhando essa situação, né, como você pode enxergar essa situação da melhor maneira possível, onde a bolinha está parada no eixo x, mas ela está se movimentando no eixo y. Que é essa daqui, ó. Nós temos o nosso gráfico aqui, que acabou sendo um terceiro gráfico, né? Nós temos o eixo y e o eixo x. E como que nós representamos esse gráfico da bolinha? Ora, ela está parada em 25.
né? Lembra que nós falamos aqui? O deslocamento dela em 25 está parado. Então ela começa, ó, o deslocamento dela do 10 e ela vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Esse é a variação do menor ponto que ela alcançou e do maior ponto que ela alcançou. Como que a gente faz a variação desse deslocamento? Ora, meus queridos, a variação desse ΔR aqui vai ser simplesmente a diferença entre do maior ponto e do menor ponto dela. Certo? Vai acabar sendo a variação entre esses dois extremos, porque acaba sendo o deslocamento final dela. Tudo bem? A partir disso, quando a gente faz o 40 menos 10 aqui, nós temos um vetor de deslocamento de 30 centímetros. Logo, é a nossa letra C de cebola. Tudo bom? É isso. Muito bem, vamos lá. Esse próximo exercício aqui ele é da Unisa, lá de São Paulo. E ele fala o seguinte: um projétil é lançado verticalmente para cima, com velocidade escalar de 200 metros por segundo. Ele fala que a velocidade vetorial média do projétil, para o intervalo de tempo que vai do lançamento até o instante que o projétil volta ao solo, tem módulo igual a. Olha aqui. Aí ele fala 400, 200, 100, 0 ou 50 metros por segundo. Vamos desenhar a nossa partícula, o nosso projétil, enfim. O que for aqui para a gente tentar entender. Ó, nós temos aqui o nosso plano, né? E nós temos aqui o nosso projétil que vai ser lançado verticalmente para cima. Tá bom? Ele tem a velocidade dele aqui, que é a velocidade vetorial de 200 metros por segundo. Nós temos a presença da aceleração da gravidade, né, que é para baixo. E aí ele fala o seguinte: qual vai ser a velocidade, né? Ou, na verdade, ele pergunta para a gente o intervalo de tempo, a velocidade vetorial para o intervalo de tempo que vai do lançamento até o instante do nosso projétil. Ora, como que a gente faz isso daqui? Qual vai ser o deslocamento dele? Ora, ele vai começar aqui, né? ΔR inicial é aqui. E onde que ele vai voltar? Ele não vai voltar para cá, o ΔR final? Ora, se o espaço inicial for igual ao espaço final no deslocamento, pessoal, a nossa variação é zero. Ó, a variação do nosso vetor de deslocamento, quando nós pegamos um espaço inicial igual ao espaço final, vai ser zero. Deu para entender? Porque ele vai estar saindo da mesma posição e voltando para essa mesma posição. Pela definição de velocidade mesmo, ora, velocidade é o deslocamento pelo tempo. Não importa quanto tempo ele gaste, se ele for voltar para esse mesmo, a velocidade em relação a esse ponto que ele estiver voltando vai ser zero. Tá bom? Esse aqui acaba sendo um exercício que você às vezes vai fazer uma conta, né? A gente fez o desenho aqui todo esquematizado para fazer alguma conta, mas como ele deu que a posição final dele, a velocidade em relação à posição final dele é a posição inicial, então não existe muito segredo, então acaba sendo a letra D, acaba sendo o nosso zero, tá bom? Sem muito segredo também. Muito bem. Esse exercício aqui é da VUNESP, né? Das VUNESP geralmente é da segunda fase, porque ele é um exercício, acaba sendo da parte escrita, então ele vai ter as duas alternativas aqui. Aí ele fala: uma partícula desloca-se num plano, partindo da origem, com velocidade v0 igual a zero e aceleração constante, dada pelas componentes AX, 3 metros por segundo quadrado, e AY, 4 metros por segundo quadrado. Ora, mas se não é constante, por que deu dois valores aqui diferentes de aceleração? Ó? É um valor para cada eixo. Ó, é AX igual a 3 metros por segundo ao quadrado e AY igual a 4 metros por segundo ao quadrado. A gente tem que prestar atenção nisso. Ele deu o valor das componentes. Se deu o valor das componentes, ó, a gente tem então o nosso eixo, desenhar o nosso eixo aqui. Ó. Vamos desenhar aqui e aqui. Ó. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Tá? E aí ele fala o seguinte:
A partir disso, a gente tem que lembrar que tem dois vetores. Três vetores, na verdade, né? Eu vou marcar com azul aqui, que vai ser a aceleração. A gente tem uma aceleração em Y. E a gente tem uma aceleração em X. Tá? A partir disso, a gente tem a nossa velocidade, né, que acaba sendo, eu vou marcar com outra canetinha aqui. Tem a velocidade V0 e fazendo a soma dessas duas componentes, a gente vai lembrar pela regra do paralelogramo. Como que é a regra do paralelogramo? Ora, a gente faz assim, ó. Pega os nossos vetores, eu vou pegar da mesma cor aqui a canetinha. Como que você faz a soma desses dois vetores pela regra do paralelogramo? Você junta a ponta dos dois vetores, né, o início dos dois vetores, ó. Aqui é o AY e aqui é o AX. E você projeta, né? Você projeta na extremidade dele, como se fosse um espelhamento. Ó, vou pegar o Y aqui. Projeta na extremidade dele esse mesmo vetor, ó. Você repete ele, ó. AY. E faz a mesma coisa com o AX. Ó, projeta ele. Aqui é o AX. A partir disso daqui, você tem um quadrado e a diagonal desse quadrado, ó, é o seu vetor aceleração, ou o seu vetor, que é a soma desses dois vetores aqui. Tudo bem? Essa é a soma pela regra do paralelogramo. Então, nós temos aqui um vetor aceleração, que é a soma do vetor AX e a soma do vetor AY. Da mesma forma que nós temos para a velocidade. Tudo bom? Opa, me enganei aqui. Opa. Aqui, ó. Vamos apagar aqui. Legal. Aí ele pergunta o seguinte. Calcule um instante t para qual o módulo da partícula é 40 metros por segundo. Pessoal, a gente fez o desenho, já descobriu que temos um vetor para cá da nossa partícula, que é o vetor aceleração, que é a diagonal, né? Mas como que a gente vai fazer agora? Como a gente vai descobrir o valor desse vetor? Ora, isso daqui, pessoal, é Pitágoras. Ó, aquele desenho que nós fizemos pela regra do paralelogramo é Pitágoras, ó. Tem um ângulo aqui, que o ângulo não acaba sendo tão relevante, mas nós podemos fazer pelo teorema de Pitágoras, onde a nossa aceleração vai ser o valor da hipotenusa e o valor dos catetos vai ser o valor da aceleração no eixo x e no eixo y, respectivamente. Tá? Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nós vamos aqui ao ax ao quadrado mais ay ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado, ela vai ser como? Quem que é o meu ax? O meu ax vale 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A minha hipotenusa ao quadrado vai ser a soma de 3 ao quadrado. Ó. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da nossa aceleração. Tá bom? Eu fiz Pitágoras aqui, não tem muito segredo. É basicamente o triângulo de ouro, 3, 4 e 5, para quem não conhece. Então, a conta não teve tanto segredo. Então, o valor da nossa aceleração, ela é de 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor do módulo da aceleração, do valor da soma desses dois vetores aqui. Tá bom? Seguindo. Eu vou anotar aqui em cima, ó. A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos lá. Como que a gente vai descobrir o instante t para o módulo da partícula que é igual a 40 metros por segundo? Ora, eu passei uma equação para vocês quando a gente estava passando o nosso capítulo de aceleração, que é a equação que você consegue descobrir a velocidade e o instante da partícula tendo a presença da aceleração. Ó. É v igual a v0 mais at, a vovó até. Tá bom? Onde v é a velocidade final, v0 é a velocidade inicial,
Aceleração, o A é a aceleração e o T é o tempo. Nós temos nossos dados aqui, sabendo que a velocidade inicial é 0. Nós temos que aqui a velocidade é 40 metros por segundo, a velocidade final. A aceleração nós já descobrimos que é 5 vezes o tempo. Eu vou passar o 5 dividindo, o 5 passando dividindo para o 40. Então vai ficar 40 dividido por 5 é igual a T, onde nós temos que o nosso T é igual a 8 segundos. Bacana, hein? Legal, 8 segundos. Aqui então fica 8 segundos. Sem segredos até aí, foi só a aplicação da equação. Acabou a física aí, acabou a física aqui, e aí é só manipulação algébrica, tudo bem? Belezinha. A partir disso, a gente pode fazer a letra B. A letra B, o que ele fala? Determine as coordenadas x e y da partida no instante t calculado no item A. Ou seja, nós vamos descobrir a posição da partícula nos eixos através desse tempo. A partir disso, eu não uso mais essa nossa equação aqui, pessoal. Porque essa equação tem a ver com o módulo dessa aceleração, que é a soma tanto do y quanto para o x. Quando que ele pede a posição em y em x, nós temos que utilizar os valores da aceleração para cada eixo. Então, vai ser dois tipos de conta. Eu vou fazer em vermelho para o x, ó, em x. Em x. Como que nós vamos descobrir essa conta? Ó, tem aquela conta, como nós passamos também no mesmo capítulo de aceleração, eu passei a conta do sorvetão para vocês, a equação do sorvetão para vocês, que é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Como que nós fazemos a transposição dessa equação para o eixo x? Ora, é só a gente substituir com as coordenadas que a gente tem aqui, com os dados que nós possuímos. Vai ficar, então, x igual a x0 mais V0xt mais meio de ax t quadrado. V0 é 0. O espaço inicial também é 0. A partir disso, nós ficamos com x é igual a meio de axt quadrado. Legal, a gente pode substituir, então, esse ax a gente sabe que é o valor de 3 metros por segundo ao quadrado. A partir disso, vamos fazer a nossa conta aqui, ó, x é igual a meio, que multiplica 3, e o tempo é 8 segundos. 8 ao quadrado vai ser 64, ó. 64 por 2 dá 32. Se a gente fazer 3 vezes 32, dá 96 metros. X igual a 96 metros. E agora, para o Y. Para o Y, pessoal, eu vou mudar a cor aqui. Fazemos a mesma coisa. Ela não tem muito segredo. Eu vou fazer com a cor azul mais escura aqui. Em Y. Em Y, como nós vamos fazer? Ó, eu vou pular a etapa dessa daqui da frente, vai ficar y é igual a meio de AY t ao quadrado. Tá bom? Agora a gente substitui os nossos dados aqui. Ora, y vai ser meio, que multiplica a aceleração, que é 4, vezes 64, que é o 8 ao quadrado, tá bom? É o mesmo tempo. Ora, 4 com meio aqui dá 2. 2 vezes 64 dá 128. 128 metros. Essa é a resposta para a letra B. 96 metros para x e 128 metros para y. Ok? Sem muito segredo, a gente descobriu a posição em cada eixo da partícula onde ela vai estar no instante t, tá bom? A partir disso, nós vamos para a próxima questão, e a última. Esse daqui é um exercício mais conceitual e dá pra gente resolver facinho ele, tá bom? Ele é lá de Pernambuco e ele fala o seguinte: das afirmativas, as grandezas vetoriais podem ser somadas? Meus queridos, eu não posso somar o vetor deslocamento com o vetor velocidade. Isso não é verdade.
Uma grandeza vetorial pode ser somada com uma grandeza escalar? Eu não posso somar o vetor deslocamento, ou às vezes o vetor velocidade, com massa. Não posso. São coisas que não se somam. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que somar se é vetorial, a gente tem que somar as componentes que estão relativas a esse vetor. A gente não pode somar uma coisa com outra. Pode-se multiplicar uma grandeza vetorial por um escalar? Eu posso. Isso é verdade. Eu posso multiplicar a grandeza vetorial por um escalar. Por quê? Se eu tenho meu vetor aqui, e esse vetor, por consequência, o módulo dele é 2, e eu multiplico por um escalar 2, o que acontece? Eu aumento o valor desse vetor e ele vai ficar um vetor de módulo 4. Da mesma forma que, se eu tiver esse mesmo vetor 2 aqui, e eu multiplicar por um vetor ou um escalar menos 1, eu mudo o sentido dele. Ele fica menos 2. Então, eu posso, assim, trabalhar com a multiplicação de um escalar. Ok? Essa alternativa é verdadeira. 3 é verdadeira. Apenas grandezas escalares têm unidades? Não, isso é mentira, porque nós vimos que velocidade, aceleração e deslocamento, elas também têm unidades de medida, elas também têm as suas formas de você descrever elas, as suas respectivas unidades. Então, isso acaba sendo também uma falsidade, é uma mentira isso, tá? As grandezas escalares e vetoriais têm unidades de medida, ok? A partir disso, estão corretas somente é a letra 3, a alternativa E, que tem a alternativa 3, né? o item 3, que pode se multiplicar uma grandeza vetorial por um escalar. Mole, mole, fácil, fácil, menos de 30 segundos nessa questão, facinho para você ganhar tempo e fazendo outra questão, tá bom? Meus queridos, o vídeo vai ficar por aqui. É um vídeo que é para complementar os seus estudos, para você conseguir fazer mais exercícios, ter às vezes uma outra visão, né? Eu peguei mais exercício e agora tem gráficos para você estudar, para você ter mais como trabalhar em cima desses exercícios, ter mais uma nova visão em cima deles, né? Recomendo fortemente que nesse período de férias vocês descansem, né? Mas não deixem os estudos de lado, vocês podem diminuir a sua rotina, mas não abandonem totalmente, porque na hora de voltar vai ser mais difícil, né? Mais complicado para vocês voltarem e se adaptarem novamente à rotina de estudos. Então, podem descansar, aproveitem bastante, né? Durmam bastante, que o sono é muito bom para você assimilar o conhecimento, para você descansar a mente, descansar o corpo também. E a gente se vê nas próximas aulas, que vai ser depois desse nosso recesso de férias, tá bom? Uma grande semana, uma boa semana a todos, umas boas férias, e a gente se vê até a próxima, tá bom? Abraços.